é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Neste culto, prezados, que celebramos a ceia do Senhor, eu gostaria de falar sobre um dos atributos mais importantes do nosso Deus, pois por causa dele nós estamos vivos neste momento. Quero falar sobre a bendita misericórdia de Deus. Nada mais oportuno do que falarmos sobre a misericórdia do Senhor na noite em que estamos comemorando a sua morte na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados. A Bíblia, queridos, fala coisas incríveis sobre as misericórdias do Senhor e perde quem não procura saber, não procura ver os destaques sobre a misericórdia do Senhor na palavra. Eu quero destacar algumas aqui, e não precisam abrir porque eu vou citar vários textos. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 34, a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor duram para sempre. No Salmo 25, 6, a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor são desde a eternidade. No 32, 10, que a misericórdia do Senhor assiste aquele que confia no Senhor. No 57, 10, que a misericórdia do Senhor se eleva até aos céus. No 103, 17, as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade sobre os que o temem. No Salmo 106, 45, a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor são definidas em quantidade como uma multidão. No 145, 9, as misericórdias do Senhor são ternas e estão em tudo que Ele faz. Em Isaías 55, 3, as misericórdias do Senhor são fiéis. Em Daniel 9, 9, a misericórdia pertence ao Senhor nosso Deus. Em Miqueias, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor tem prazer em exercer misericórdia. A Bíblia está cheia de passagens que falam das misericórdias do Senhor, meus queridos. Ser misericordioso é parte inerente e indissociável do caráter do nosso maravilhoso Deus. E quando nós lemos passagens bíblicas que atestam sobre as misericórdias do Senhor, isso nos traz tanto consolo, isso nos traz tanta esperança, por um motivo muito simples. O mesmo Deus que usou de misericórdia para com tantos no passado, este mesmo Deus age da mesma maneira hoje, porque nós sabemos que Deus não muda. Mas nós somos muito tardios, muitas vezes, em reconhecer as misericórdias do Senhor. Eu li uma historinha que ilustra um pouco sobre o que pode acontecer conosco. Quando eu li essa história, eu achei que convinha trazê-la para os irmãos, porque ilustra um pouco como a gente, às vezes, até banaliza atos de misericórdias do nosso Deus no nosso dia a dia e não o percebemos nas suas atitudes, não é? No nosso dia a dia. Conta-se, lógico, é uma historinha inventada, não é? Conta-se que Jesus resolveu voltar à terra e decidiu vir vestido de médico. Então ele procurou um lugar para descer e escolheu no Brasil um posto de saúde do SUS. Imagina, né, irmãos? Viu um médico trabalhando há muitas horas e morrendo de cansaço. Jesus então entrou de jaleco, passando pela fila de pacientes no corredor até chegar ao consultório. Os pacientes viram e falaram: olha aí, vai trocar o plantão. Vai começar um outro médico. Jesus entrou na sala e falou para o colega que podia ir, que ele iria tocar o ambulatório dali por diante. E todo resoluto, o Senhor Jesus gritou: o próximo! Então entrou um paraplégico de cadeira de rodas. Jesus levantou-se, olhou bem para o aleijado e com a palma da mão direita sobre a sua cabeça disse: levanta-te e anda. O homem levantou-se e andou e saiu do consultório empurrando a própria cadeira de rodas. Quando chegou ao corredor, o próximo da fila perguntou: e aí, como é que é esse doutor novo?
E o rapaz respondeu, igualzinho aos outros, nem examina a gente direito. Não é? Isto ilustra, muitas vezes, atos de misericórdia do nosso Deus no nosso dia a dia, que nós não temos olhos para perceber. E corremos o risco de passar batido em ações, em situações em que definitivamente o Senhor Jesus está operando com prazer, com poder nas nossas vidas. Mas é no livro, voltando para a mensagem, é no livro das Lamentações de Jeremias, nesse capítulo 3, que na minha opinião, temos a declaração mais importante a respeito das misericórdias do nosso Deus. Quando ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Mas antes de falarmos dessa linda declaração sobre as misericórdias do Senhor, é bom, prezados, sabermos o que é misericórdia. Falamos tanto sobre misericórdia, mas será que de fato nós sabemos o que ela significa? A misericórdia, prezados, em síntese, é a capacidade que Deus tem de não nos dar o castigo que merecemos. Sinteticamente, quando entendemos isso, que a misericórdia de Deus é a capacidade que Ele tem de não nos dar a paga pelas nossas transgressões, então a gente começa a entender um pouco sobre esse atributo maravilhoso de Deus. Quando você ouvir uma pessoa dizer, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, simplesmente ela está em essência dizendo, obrigado, Senhor, por não me dar aquilo de ruim que eu mereço por causa dos meus atos de iniquidade, por causa dos meus atos pecaminosos. E isso, prezados, não deve jamais ser um convite a praticarmos o pecado, o erro, e a fazermos o que quisermos pela vida, sabendo que Deus vai ser misericordioso. Não. Mas ao contrário, quando nós aprendemos corretamente tudo que está envolvido sobre as misericórdias de Deus, isso deverá nos levar a uma vida muito mais santificada, a uma vida muito mais separada para Ele. Afinal, nós temos certeza que esse amor maravilhoso do Senhor tem sido traduzido em misericórdias dia a dia, não é? E com isso em mente, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois versículos da palavra. Primeiro eu quero fazer o destaque de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Há tanta verdade nessa declaração, prezados, porque deveríamos ser consumidos por causa das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Nós deveríamos ser consumidos pelas lutas pelas quais passamos, porque elas são resultados dos nossos atos pecaminosos. Há pouco tempo eu estava acompanhando uma terrível luta de um irmão. Eu estava dando assistência para ele, um colega. E ele, de vez em quando, me mandava umas mensagens dizendo para mim do tamanho que estava o seu sofrimento, da angústia pela qual ele estava passando, do terrível vale que ele estava passando. Mas numa daquelas mensagens, ele dizia assim, mas as misericórdias do Senhor não têm me deixado eu ser consumido por nenhuma dessas lutas. Isso deve trazer um grande consolo no nosso coração, um grande conforto nos nossos corações, porquanto Deus fala através do profeta aqui que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A nossa luta não nos consumirá. As nossas dificuldades, as tribulações, a angústia pelas quais passamos, fruto das nossas lutas, por mais tenebrosas, por mais que elas sejam infernais, como o salmista diz, elas não nos consumirão. Elas não nos consumirão por causa da bendita misericórdia do Senhor. Tem um hino antigo, um corinho muito antigo, que fala muito ao meu coração. Quando eu estava lá na tribo, tinha uma pessoa que gostava demais, um crente antigo lá, que não era indígena, mas ele cantava. Talvez os mais antigos aqui possam se lembrar
desse corinho, desse hino, que diz assim: se é dura a peleja, Deus dá maior graça. Maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior é o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Alguém conhece esse corinho? Ninguém. É mesmo. Ele é mais ou menos assim: se é dura a peleja, Deus dá maior graça. Oi? Muito antigo. Estou te devendo essa, viu, Margarete? Muito obrigado. Minha amiga mesmo, né? 1-0 para ela. O segundo... o segundo... Mas é boazinha mesmo, né? Ô, Margarete. O pior que ele é antigo mesmo, viu, irmãos? A segunda estrofe diz assim: amor sem limite, poder sem fronteira e graça infinita, inefável tem Deus. E destes tesouros guardados em Cristo dá sempre, para sempre, a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e as forças faltarem para não mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. E ainda que a fé se encontre abalada, a graça me leva a Jesus contemplar, e enquanto o miro, mais eu o adoro, pois ele aceitou-me para não mais rejeitar. Não somente por causa da nossa natureza pecaminosa, mas por causa também dos nossos pecados cometidos. Deveríamos ser consumidos por causa de todos os nossos atos pecaminosos, todos eles. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus, o Todo-Poderoso, se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós. Nós lemos no início do culto. Deus fez o Senhor Jesus se enfermar, diz lá em Isaías, por nossa causa. O apóstolo Paulo vai explicar isso muito bem na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, quando ele vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No Senhor Jesus fomos feitos justiça de Deus, e por isso as suas misericórdias se renovam e não somos consumidos. Não somos consumidos pelos nossos pecados, porque alguém, este que nós estamos comemorando hoje, na ceia do Senhor, foi consumido em nosso lugar. Foi consumido em nosso lugar. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós não somos consumidos pelos nossos pecados, porque Jesus foi consumido na cruz do Calvário em nosso lugar. Conta-se a história de uma mãe que pediu a Napoleão, não sei, aí essa história eu não sei se ela é verdadeira, que essa mãe pediu a Napoleão um indulto para o seu filho. Aí o imperador respondeu que por ele ter cometido o mesmo crime 2 vezes, a justiça exigia que o jovem fosse morto. E ela disse assim: mas Senhor, eu não estou pedindo justiça, eu estou pedindo misericórdia. E Napoleão então respondeu: seu filho não merece misericórdia. E ela então exclamou: Senhor, não seria misericórdia se ele a merecesse. E misericórdia é tudo que eu peço. Sendo assim, disse o imperador, misericórdia terei. E a vida daquele filho foi poupada. Se merecemos, não é misericórdia. Mas nós não merecemos, e é misericórdia, porque o Senhor Jesus foi consumido em nosso lugar. É por isso que estamos reunidos aqui nesta noite, prezados, e celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando, mais do que tudo nessa vida, as misericórdias do Senhor. E estamos celebrando o fato de não termos sido consumidos por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus foi para o madeiro, o maldito madeiro, no nosso lugar.
A misericórdia do Senhor que nos salva de sermos consumidos pelos nossos pecados, custou um altíssimo preço para o Senhor Jesus. Mas eu quero fazer outro destaque. O texto vai dizer que também, além de não termos sido consumidos, as misericórdias do Senhor não têm fim. Não tem fim. Irmãos, que relação nós podemos ter com o nosso Senhor Jesus? Que relação incrível. De não somente levantarmos cedo e saber que elas se renovam, mas que elas não têm fim. As misericórdias do Senhor jamais se acabam. E isso não tem nada a ver com os nossos méritos, mas tem com os méritos do Senhor Jesus. Porque se as misericórdias do Senhor tivessem fim, se elas cessassem, imediatamente, quando isso acontecesse, nós seríamos consumidos. Elas não podem cessar, elas não podem ter fim, por um motivo muito simples, porque as nossas iniquidades não têm fim. Nós não sabemos viver nesta vida. Nós temos uma natureza pecaminosa que, se as misericórdias do Senhor tivessem fim, nós seríamos consumidos imediatamente, porque cessariam as misericórdias, mas as nossas iniquidades jamais cessam. E por fim, prezados, a palavra de Deus vai dizer que elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. A misericórdia que precisaremos do Senhor amanhã, serão renovadas amanhã. Nós podemos colocar a cabeça no nosso travesseiro hoje e saber que quando abrirmos os nossos olhos amanhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram primeiro. A cada manhã, a cada dia que o sol nasce, Ele nos traz a lembrança de que podemos viver sem sermos consumidos pela ira do nosso Deus por causa da sua bendita misericórdia. Se estamos aqui nesta noite, é tão somente porque as misericórdias do Senhor se renovaram pela manhã. Isso tem a ver com o sacrifício eficaz do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com os nossos méritos. Tem tudo a ver com o fato de que aquele que morreu na cruz por nós está à direita de Deus, a cada manhã, lembrando Deus de que o seu sacrifício na cruz foi perfeitamente eficaz. E é isso que estaremos fazendo a partir deste momento. A celebração da ceia do Senhor é um ato de celebração das misericórdias do Senhor. Quando nós comemoramos na ceia do Senhor a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós estamos comemorando estas misericórdias. É pela misericórdia que estamos aqui nesta noite. É pela misericórdia que nós estamos vivendo. É pela misericórdia que nós abrimos os nossos olhos a cada manhã. É pela misericórdia que nós podemos servir ao nosso Deus. É pela misericórdia que nós vamos viver eternamente no céu com o Senhor. Porque elas são a causa de não sermos consumidos. Porque elas se renovam a cada manhã. Porque elas não têm fim. Elas não têm fim. O ato da celebração da ceia do Senhor Jesus é um ato missiológico. Porque todas as vezes que nós comemoramos a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós estamos anunciando em alto e bom som, até o dia glorioso em que Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Aquele dia glorioso em que nos encontraremos com Ele e viveremos eternamente no céu. E isso precisa desafiar os nossos corações, prezados. Se é tão bom falar sobre a misericórdia de Deus, se é tão bom conviver com a misericórdia de Deus, deve angustiar os nossos corações saber que tem milhões de pessoas, e talvez pessoas muito próximas de nós, que não sabem o que é isso.
não sabe o que é conviver com a misericórdia do Senhor. Não sabe olhar para as suas imperfeições e saber que nós não somos julgados mais pelo que somos e pelo que fazemos. Porque o Senhor Jesus levou sobre a cruz do Calvário todos os nossos atos imperfeitos, todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Que Deus nos abençoe. Quero convidar os diáconos escalados para este momento, para que cheguem até aqui, para celebrarmos este momento tão especial. Nós temos na palavra de Deus instruções muito claras a respeito desse momento. E este momento pode participar dele qualquer pessoa que tenha confessado o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que tenha sido batizado e é membro de uma igreja evangélica e está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Nós não restringimos a participação de qualquer pessoa de outra igreja evangélica de participar deste momento. Se há alguém aqui que pertence a uma outra igreja, mas está em comunhão com Deus e com a sua igreja local, você está apto a participar da ceia do Senhor. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não foi batizado, então você ainda não é membro de uma igreja local, convencionou-se que se espere este momento do seu batismo, da sua membresia, para que aí, enfim, você possa participar deste momento glorioso.